Oi, tudo bem? Comigo não tá tudo bem, mas também não tá tudo mal. Então acho que tá tudo certo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra todos os homens que acham que são machos, ou os que têm dúvida se são machos, ou os que gostam de debater sobre o que é a masculinidade, ou os que simplesmente resolveram negar a masculinidade. Ou só pra qualquer pessoa que quiser ouvir alguém falar que tem uma solução, um problema que você nem sabia que existia, sem ter base nenhuma para o que tá falando. Mas vamos começar do começo. Eu vou contar uma história sobre uma situação, e se você se identificar com alguma coisa nessa história, se você se identificar comigo ou com as outras pessoas que faziam parte dessa história, mesmo estando do lado oposto da moeda, ou simplesmente se você entender que isso é uma situação bem paia, eu acho que esse vídeo é pra você. Mas vamos lá. Alguns anos atrás, quando eu tava entrando na faculdade, eu era um cara que eu não bebia cerveja. Eu não bebia álcool, nem nada. Eu já tinha bebido antes, eu tinha ficado bêbado, mas eu só não curtia. Só que quando eu tava na faculdade, todo mundo costumava matar muita aula pra ir pro bar, e tinha muita festa, sempre tinha muita bebida envolvida. Então, estando eu dentro desse ambiente, eu resolvi que eu queria começar a tentar beber, me soltar, me enturmar mais com todo mundo. Então eu matava a aula, eu ia pro bar com meus amigos, a gente sentava no bar, e sinceramente minha vontade era de tomar um refrigerante, alguma coisa mais doce. Só que eles estavam tomando cerveja, e eu nunca gostei de cerveja, porque cerveja é um negócio amargo. Só que existia aquela pressão social pra eu também tomar cerveja com eles. Então eu comecei a tomar mesmo sem gostar, mas eu gostava da sensação de ficar embriagado, então eu continuei com isso. Eu também ia pra festas, e na maior parte das festas a gente tomava cerveja também, mas sempre tinha alguma batida, alguma bebida mais doce. E geralmente eram as mulheres que tomavam essas bebidas mais doces. Só que eu sempre preferia tomar bebida doce, eu sempre pegava bebida doce, e eu sempre me sentia meio alvo de zoeira, de que eu tava tomando bebida de mulher, sabe? E com o tempo passando e eu tava nessa onda, eu só comecei a tomar cerveja mesmo, com os meus amigos. E eu tava em um curso que 90% dos alunos eram homens. Então eu entrei nessa, sabe? Eu só tomava cerveja, eu cedia a pressão social. E isso acabou continuando até eu me formar. E só depois que eu me formei eu percebi que eu preferia tomar outras coisas, sabe? Eu preferia tomar uma batida de maracujá. Tá, eu sei que essa história não tem nenhuma conclusão, sabe? Nenhuma lição. Só que eu só queria contar isso porque se você se identificou comigo, que não queria tomar uma coisa e tomar uma coisa, se você não queria fazer uma coisa, você fez uma coisa por conta do grupo para ser aceito, ou se você é parte de um grupo que força as pessoas a serem iguais a você, eu acho que esse vídeo é pra você. E na verdade, sobre o que é esse vídeo? Porque eu não cheguei no assunto principal que eu queria discutir aqui. O assunto principal é solidão masculina. Eu acho que esse tópico não chegou muito na mídia brasileira ainda, mas eu vejo muito isso sendo falado por youtubers gringos. Eu vejo isso muito no Reddit, eu vejo isso muito na internet no geral. E o que acontece? Vou usar o exemplo dos Estados Unidos, mesmo sendo um país que eu sinceramente não gosto, mas é de lá que vem a maior parte dessa discussão. Como qualquer coisa que começa lá, isso acaba vindo pro Brasil. Se você der uma procurada na internet, você vai achar sobre o que eu tô falando, mas eu não vou querer citar nenhuma fonte aqui, eu só quero poder falar de coração, sabe? E o que tem acontecido lá, e que eu acredito que acontece aqui em menor escala e acontece no mundo todo, é que a taxa de suicídio masculina tem aumentado muito nos últimos anos, enquanto a taxa de suicídio feminina nunca aumentou, sempre foi constante. E por que eu tô falando disso? Eu nunca senti vontade de expor nenhuma opinião minha na internet, nunca quis entrar em discussões na internet com ninguém. Só que depois de ver tanto sobre isso, eu percebi que eu tenho uma ideia do porquê isso pode acontecer. E sinceramente eu quero só compartilhar isso, porque eu sei que eu já me senti muito mal, eu já tive muitas ideias suicidas no passado, eu acabei fazendo muita terapia, e eu passei por certas coisas na vida que eu sei que a maior parte dos caras não vão passar. E eu não tô dizendo que foram coisas difíceis, foram só coisas que a maior parte dos caras nunca vai passar. E por todas essas coisas, eu meio que superei esse negócio de solidão masculina. Mas não foi de um jeito muito intuitivo, não foi de um jeito que eu vejo isso sendo discutido.
Então eu queria compartilhar isso. Eu sei que tem muito cara por aí que se sente mal quando tá sozinho. Eu sei que tem muito cara por aí que deita na cama à noite e chora. Tem muito cara por aí que pensa que só queria sumir. E eu acho que eu entendo um pouco do porquê isso acontece. Vocês já pararam pra perceber que existe toda uma competição entre os homens pra ver quem é mais macho? Que os caras ficam se chamando de viadinho ou coisa do tipo, o que eu acho horrível, sinceramente. E quando você é um cara e você precisa se abrir com alguém e falar sobre os seus sentimentos, você chega no seu amigo, no seu melhor amigo, você não é recebido com empatia, mas você é recebido com isso não é coisa de homem. E sem perceber, a gente começa a incorporar esses pensamentos dentro da gente. A gente começa a achar que a gente tem que ser mais macho. E pra gente ser mais macho, a gente tem que ser mais duro, sabe? Que a gente tem que aguentar a vida, que a gente não pode se abrir, que a gente não pode chorar. O que acontece é que a gente começa a fazer isso com nós mesmos. Quando a gente se sente mal, a gente se põe pra baixo. A gente não quer se sentir mal, a gente ignora os sentimentos. E chega um ponto que não dá mais, que a gente estoura. E é por isso que tem tanto homem dando soco na parede, tanto homem gritando, tanto homem sendo troglodita, você me entende? A válvula de escape vira raiva, ela vira violência. Às vezes acaba até virando um vício. Você se torna alcoólatra, você começa a fumar. Que são duas coisas muito piores do que a maior parte das drogas ilícitas. Mas chega um ponto que nem isso funciona. E a única saída acaba se tornando a morte. Isso é algo que eu já pensei muito. E que eu não tenho vergonha de admitir que eu já pensei muito. Mas a situação que eu disse que eu passei, e que pouquíssimos homens passaram, e que me ajudou muito nisso, foi que eu fui rejeitado pelos homens desde criança. Eu era um cara muito baixinho. Eu não conseguia jogar bola, eu sempre sobrava na aula de educação física. E por sorte eu acabei sendo aceito entre as garotas da escola. Então eu cresci sempre tendo muito mais amigas do que amigos. Eu sempre cresci num ambiente muito mais acolhedor, com muito mais empatia, muito mais sensível. E eu não quero dizer que pra você se sentir melhor você tem que ser menos homem. O que na verdade eu quero dizer é que você não precisa se importar se você tá sendo homem. Você não precisa se importar se você tá sendo macho. E a solução que eu quero apresentar pra vocês que se sentem assim, ou pra mesmo pessoas que conhecem outras pessoas que se sentem assim, se você é uma garota e você tem um namorado, você tem um amigo, você percebe que se sente assim, fala isso pra eles. Que a solução são duas coisas. Uma, você tem que rejeitar a masculinidade. E a outra, você tem que praticar a autoaceitação. E o que eu quero dizer com rejeitar a masculinidade não é tenta fazer coisas que você vê as mulheres fazendo. Não tem nada a ver com isso. Eu tô querendo dizer que você não precisa se preocupar com isso. Faz o que você quiser, faz o que você tem vontade. Não vai tomar cerveja se você quer tomar uma batida de morango. Você não precisa ir ver um filme de ação se você quer ficar em casa vendo dorama. Você não entende? Porque no fundo não existe coisa de homem e coisa de mulher. Como que a gente pode estabelecer o que é masculinidade entre várias pessoas se a gente não consegue nem dizer se o meu vermelho é igual ao seu vermelho? Você me entende? Parar de falar pra si mesmo que homem tem que ser provedor, homem não pode usar rosa, homem não pode chorar, homem não pode ficar triste. Porque no fundo, você pode fazer o que você quiser, você pode gostar do que você quiser. E é nisso que eu chego na parte da autoaceitação. Você precisa aceitar os seus sentimentos, sabe? Você precisa aceitar as coisas que você gosta. E quando você aceita o que você é, você não vai sentir vergonha porque as pessoas estão falando pra você que isso não é coisa de homem. Quando você rejeita o conceito de masculinidade, pra que você vai se importar se você tem esse rótulo ou não? E é aí que você começa a conseguir ser quem você realmente é. Tá me entendendo? Você começa a fazer as coisas que você quer fazer. Você começa a conseguir assistir as coisas que você quer, ouvir as músicas que você quer, beber e comer o que você quer. E tudo isso livre de culpa que você ainda ia estar sentindo se você achasse que existe coisa de homem e coisa de mulher. Aí você começa a perceber que quando você consegue ser o que você é, você vai se sentir mais livre e mais leve. E grande parte dessas tristezas vão embora. E eu sei que isso é verdade porque eu já estive aí. Eu já passei muito tempo da minha vida preocupado com isso. Porque por eu ter crescido no meio de tantas mulheres, eu acabei desenvolvendo gostos que não são, entre aspas, masculinos. E quando eu finalmente cheguei na faculdade, que foi a primeira vez na minha vida que eu consegui fazer amigos homens de verdade,
eu percebi que existia dúvida, sabe, sobre mim, sobre se eu era homem de verdade. Já chegaram a me perguntar se eu era gay. E foram nesses momentos que eu comecei a interagir mais com homens que eu me senti mal por ser quem eu era. E eu não tô dizendo que isso foi a principal causa, mas foi nesse período que eu tive uma depressão muito grande, que eu comecei a fazer terapia. Eu demorei anos pra sair disso. E tudo que eu tô falando aqui foram coisas que eu já conversei com a minha terapeuta. Foram coisas que ela me falou. Foram coisas que eu tive que entender sobre mim mesmo e aceitar. E no final das contas, o que eu quero dizer é... eu não tô falando pra você tratar os seus amigos melhor. Eu não tô falando pra você exigir dos seus amigos que eles parem de questionar sua masculinidade. Eu tô falando pra você, dentro de você mesmo, parar de questionar sua masculinidade e chegar à conclusão sozinho de que isso não importa. Parar de se importar se você tá sendo macho ou não. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas tem uma forma mais comprimida de dizer o que eu quero dizer nesse vídeo inteiro. Vai ver uns vídeos desses guru macho alfa e assume que é tudo bosta. Eles estão falando merda. E faz tudo o contrário. Sabe, você não precisa provar pra ninguém o que você é. Você só precisa olhar pra dentro e se tratar melhor. Eu te garanto que isso vai resolver muita coisa. Que você vai conseguir ter conexões melhores com seus amigos. Que você vai conseguir deitar na cama à noite e se sentir satisfeito com você mesmo. Porque a gente não resolve nenhum problema interno com coisas externas, mudando o nosso ambiente. Tem que vir tudo de dentro. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra dizer. E como eu falei no começo do vídeo, não tá tudo bem, também não tá tudo mal. Só que eu tô em paz. Eu espero que você fique em paz também, que é isso que importa.